Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre da minha amiga Verônica Oliveira. O bate-papo de hoje vai ser incrível, excelente. Nós vamos aprender muita coisa, tenha certeza disso. Já crie essa expectativa no seu coração. Eu ia até pedir anteriormente para ela poder levar um instrumento para poder tocar para a gente ao vivo, mas o instrumento ele é um pouquinho grande, então não vai dar. Se você não sabe qual é, daqui a pouco você vai ficar sabendo. Descanse o coração, não fique ansioso com nada, mas fique tranquilo que a gente já vai falar sobre esse assunto. E não posso deixar de falar de você, meu amigo e minha amiga, que são membros aqui do canal, agradecer, né? Muito obrigado, primeiramente a Deus pela vida de vocês e a vocês também que têm ajudado esse projeto a se manter de pé, né? Se não fosse a ajuda de vocês, muitas das coisas que nós estamos organizando e criando não existiriam, porque vocês apoiam a gente desde o começo e para a honra e glória do Senhor, o canal tem crescido, a gente tem achado convidados incríveis para estar participando e isso com a ajuda de vocês também. Então, muito obrigado. Você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, colégio, faculdade, igreja, vizinho, família. Espalha para todo mundo que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao coração de todos aqueles que estão ouvindo ou assistindo aqui o nosso bate-papo. Deixando para vocês a nossa dica literária da semana, este livro incrível do meu amigo Joel Teodoro, Deus Salve a Rainha. O link vai estar aqui na descrição. E aqui eu já jogo uma pergunta para vocês ficarem refletindo. Mas que rainha é essa? Deus Salve a Rainha. Geralmente o pessoal linka muito com a Rainha Elizabeth, mas tem uma surpresa no livro que eu não vou contar só para te levar ali essa obra incrível do meu amigo Joel. E falar também aqui do nosso patrocinador, Léo Artes, Gráfica e Marketing Digital, um amigo que está me ajudando em muito, e em breve a gente vai lançar uma novidade que eu já vou adiantar um pouco, que vai ser preciso instalar no seu celular. É um aplicativo? Não sei. Aguarde e verá nas próximas semanas. E fique aqui conosco até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração e você será extremamente edificado através da vida da minha amiga Verônica Oliveira. E aproveitando, Verônica, se apresenta para a galera aí, fala um pouquinho quem é a Verônica. Olá, pessoal. Sou a Verônica Oliveira. Sou da região dos Lagos, Cabo Frio, da Igreja Batista, e já caminho, é uma caminhada cristã já desde a infância, né? Meu pai era pastor, e aí desde os 2 anos de idade eu venho aí caminhando, né? Com ele no ministério, com a minha família, graças a Deus. Então, atualmente não tenho mais meu pai, perdi meu pai. Deus aprove ao Senhor, né, recolher meu pai, ele teve câncer, aí teve que se afastar do ministério para cuidar da saúde, com a intenção de voltar, mas Deus quis assim, né? Ele, ele tinha certeza de que realmente a vontade do Senhor era levá-lo. E a gente continuou no ministério de plantação de igreja que ele deixou, apoiando, né, trabalhando com a evangelização, com a música, com a teologia, e, e até hoje estamos aí. Sou fisioterapeuta, atuo na área da saúde, na área da música também, e nos ministérios na igreja. E acho que é isso. Atua em tudo quanto é canto, graças a Deus por isso. Isso é Se bom, puder, a gente está aí para isso que é servir, bom, né? verdade. Acho que o cristão, quando entende o seu real papel, que é de servo, ele vai fazendo as coisas, né, em todas as áreas da vida, vamos dizer assim, e com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma disposição, seja na igreja, seja no trabalho, Sim, seja na sociedade, que eu acho que isso é o tipo de coisa, Verônica, que falta um pouco no nosso tempo, essa disposição da igreja de ajudar e trabalhar num todo, né? Parece sim, que a igreja às vezes vira um gueto,
onde a gente só trabalha ali dentro e fora a gente não está nem aí para nada, não se preocupa com as coisas, não leva o nosso trabalho para glorificar o nome do Senhor, não fala de Cristo no nosso dia a dia e se resume à vida cristã na igreja, uma vida secular fora da igreja, uma... Tem muitos cristãos na própria igreja que tem essa cabeça, né? É, Ah, o secular é separado do sagrado, mas tudo é sagrado. Nossa vida, ela gira em torno da fé que a gente professa, né? verdade. Então, isso vai se refletir no nosso trabalho, vai se refletir na nossa família, dentro da igreja. Então, já tive pessoas que me questionaram o fato de eu não separar as coisas. Ah, você tem que saber separar seu trabalho, seus relacionamentos fora do contexto da igreja, a sua família, daquilo que você chama de sagrado, né? Uhum, Só que não é assim que o cristão ele deve pensar, né? O nosso trabalho é uma ferramenta que Deus nos deu para glorificar Ele. sim, Assim como meu contexto musical, por exemplo, fora da igreja, no secular, é também para glorificar, né? Então, e não é fácil você usar a sua vida no contexto geral com esse intuito, né? Porque isso implica você abrir mão de certas coisas que você sabe que Deus não se agrada, né? sim, Mas isso se torna tão natural na sua vida, na nossa vida, que não faz a menor diferença. Então, fica cada vez mais fácil você manifestar, né, a grandeza, o amor de Deus através de tudo que você faz. Deus ele é tão bom que ele te dá assim, todos os recursos para que isso aconteça, né? E te abençoa verdade, também. verdade. Meu trabalho, eu vejo pelo meu trabalho. As pessoas, elas reconhecem o meu trabalho. Elas veem Cristo no meu trabalho e elas falam isso para mim. E eu nunca perdi nenhum paciente por falar de Deus no meu ambiente de trabalho. Pelo contrário, as pessoas elas são gratas, elas se sentem queridas e agradecidas pela preocupação, né, Uhum, de ver que alguém está se importando com elas. Isso é verdade, muito bom. Isso é Deus, né? Que é Deus. É Deus verdade. que faz. E quando eu vejo esse exemplo, né, e só reforça mais ainda na minha mente o tamanho da importância da gente, né, de a gente, nós cristãos, de entendermos quem nós somos, do que nós fomos chamados, qual é o nosso propósito nessa vida. Quando a gente entende verdadeiramente essas questões, a gente consegue viver de uma forma mais simples, de uma forma mais tranquila e cumprindo o nosso objetivo. E Com não certeza. escolhendo os lugares que eu vou falar de Cristo, ou fazer do evangelismo um evento, vamos dizer assim, porque, na verdade, a vida do cristão é uma vida de evangelização a todo tempo. Você falar com as pessoas, demonstrar Testemunho. Cristo através de você. Assim, eu sou o tipo da pessoa que com o passar do tempo, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ficar com muita vergonha de mim mesmo, por ver na prática que o testemunho era completamente complicado. Não era um testemunho muito legal. Eu comecei a fazer uma autoanálise. Se eu não fosse cristão e olhasse para mim mesmo, eu queria ser cristão baseado no meu exemplo? A resposta que eu cheguei de imediato quando eu fiz essa pergunta foi não. Eu falei, eu não quero ficar na igreja. E aquilo me trouxe uma noção, uma convicção absurda que eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso crescer em graça, crescer em conhecimento. E para quem nos ouve aqui ou nos assiste, isso não é vergonha nenhuma. Paulo era um que fazia isso, está registrado nas suas cartas. Quando ele olhava para ele mesmo, ele se considera o pior dos pecadores e não o cara brabo da situação, que era o evangelista do momento e que pregava muito, não. Paulo se Uhum. considerava o Recebi contrário. aplausos, né? Exatamente. Reconhecimento. Paulo era diferente. Eu fiquei assim, falei, vou me apoiar nessas Muito coisas que ele está diferente falando. da geração de pastores e líderes dessa época, né? Dessa era, né?
que Demais. querem aplausos, querem ser reconhecidos, querem que as pessoas se agradem do que eles estão falando, né? É, Isso é totalmente diferente dos nomes de Deus da igreja primitiva, né? verdade. Não tem nada a ver com eles. Uma Eles não das, eram mar... assim. Uma das marcas que eu vejo nos grandes homens de Deus na história é que nenhum deles queria o reconhecimento, queria o aplauso. Eles viviam, pregavam o evangelho e Deus foi deixando o nome dele escrito na história, né? Isso Na para mim que é o história. mais incrível demais. Deus fez tudo, né? Ele Deus fez é. tudo. E uma das coisas também que eu acho interessante, Verônica, é que quando eu comecei a estudar, acredito que, não sei se você participou ou se você chegou a conhecer o pessoal do Jopac que tinha aqui Conheci em algumas Lopes. pessoas. Eu Alguns ia, eu conheci. logo no começo da minha conversão, eu visitava de vez em quando. Mas visitava assim e ficava muito anônimo, não falava com ninguém, estava ali somente como um visitante querendo observar todas as coisas, né? Me converti numa Assembleia de Deus e fui participar de um grupo de estudo de jovens, todo mundo calvinista, e você já imagina a confusão que deu O na minha Jopac, né? Todo cabeça, mundo calvinista lá. e na igreja que eu congregava na época, porque uma coisa que eu vi e hoje já com uma pequena bagagem a mais do que algumas pessoas, tenho 8 anos de conversão, mas eu vendo como eu era no começo, eu fico, a gente quando é novo convertido e tem um contato com o conhecimento, a gente vira um bicho. A gente quer ser o paladino da justiça e sabe de Defensor. tudo, né? Leu um livro de Augusto Nicodemo já acha que é Que o sabe suprassumo tudo. da É assim mesmo. sabedoria. E eu vendo assim como é que eu ficava antigamente, cara, era demais. E você falou agora de uma situação que eu me recordei do quanto que eu queria ser alguns personagens da história. Eu ficava, não, eu quero ser igual ao Spurgeon, príncipe dos pregadores. Eu quero ser igual ao Calvino, cara de uma teologia excelente. Eu quero ser, vou falar de Armínio para a galera não ficar brigando. Quero ser igual ao Armínio e tudo mais e tal. Só que eu comecei a ver com o passar do tempo que nenhum desses homens queriam o seu nome marcado na história. Comecei a ver que Lutero não era o cara que fazia o que fazia para poder ser famoso. Ele brigava por um ideal, ele tinha um objetivo. E a consequência foi o seu nome marcado de um grande advento na história da igreja, né? Que algumas pessoas Exatamente. até colocam que aconteceu a reforma na plenitude do tempo, no tempo exato, no tempo que tinha que realmente ter Ficou acontecido. E eu fiquei assim, cara, eu preciso mudar essa ideia. E fica até uma dica para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo. Ler livro de história da igreja é bom? Fantástico. Eu estou apaixonado atualmente pela história do Conde de Zinzendorf, dos moravianos. Incrível, incrível demais, demais. Aquela questão da unidade, né, de quebrar algumas barreiras entre tradições e todo mundo falar a mesma língua em prol do mesmo objetivo. Mas Deus não chamou o Rafael para ser um conde de Zinzendorf. Deus chamou o Rafael para ser o Rafael, chamou a Verônica para ser a Verônica e chamou você que nos ouve e nos assiste para ser você. Então não queira ser o outro, seja você mesmo e não leve a sua vida querendo ser o famoso, a estrela. humildade. A humildade é importante, né? E Deus usou servos humildes, né? Que não queriam, inclusive, estar naquela posição ali. Muitas vezes se sentiam constrangidos e compelidos a estar porque Deus mandou. Verdade, Não por status, né? Nenhum deles por status, né? verdade. E ao longo da história, Deus foi fazendo o nome deles conhecido, né? Para a Isso, glória dele. isso é incrível. Aí é na prática aquela situação de da, tudo ser feito para a honra e glória do Senhor, né? Quem força muito, quem quer aparecer muito. Tem uma galera que eu acompanho aqui, redes sociais, por ética não gosto de falar nome para não dar problema também, mas que querem ser o suprassumo do evangelho, a minha teologia é melhor, aí começa a ficar fazendo meia dúzia de debate na internet, mas um debate não para discutir ideia, mas para humilhar o outro que pensa diferente. Eu acho isso
um desserviço para o nosso tempo absurdo. Quem é que ganha no final das contas? Entendeu? Não é o reino. Não é o reino que tá ganhando essas situações. Aí alguns falam, não, eu me sinto como Paulo na discussão do Areópago contra ali os filósofos da época e tudo mais. Eu fico, nossa, que interessante isso. Eu não vejo nada disso dentro das argumentações, dentro da prática. É complicado, mas são situações que, infelizmente, acontecem no nosso meio e a gente vai É verdade. observando, vai vendo, e que Deus nos preserve no mesmo pensamento, né? Porque é uma coisa que, quando eu vejo pessoas como você disse anteriormente, falando sobre a questão da sua vida, da sua carreira, e de em todo momento apresentar o Cristo, eu acredito muito, Verônica, que isso é Deus que vai fazendo florescer no coração do cristão, porque a gente tem uma inclinação horrível para querer aparecer, uma Uhum. inclinação absurda para o mal, Promover, né? e quando a gente faz o bem, não é porque nós somos os bonzinhos da história, mas é para a honra do Senhor É Cristo, né? o tempo todo. Então, Verdade. isso é incrível demais. E dando seguimento aqui ao nosso bate-papo, Sim. conta um pouco para a gente aí como é que foi a sua experiência de conversão, um momento que você entendeu que realmente era uma pecadora e precisou se render aos pés do Cristo. Na verdade, o fato de eu ter crescido no contexto cristão servindo, nunca, de forma alguma, me fez me declarar convertida ao longo da minha fase de crescimento, né? Apesar de gostar do que eu fazia, chegou um determinado momento que eu percebi que eu ia só para fazer aquilo ali. Eu ia só porque eu fazia parte do Ministério de Louvor, eu cantava e eu era filha do pastor e eu tinha que ajudar na multimídia, eu tinha que cobrir a professora do Ministério Infantil que faltava. Eu gostava de fazer essas coisas. Sempre gostei. Evangelizar, distribuir folheto, na época tinha muito isso, né? Mas chegou um determinado momento da minha fase de adolescência, lá pelos 18 anos, ó, tarde, né? Me considero tarde, porque eu cresci, né, na igreja, né? Então, na adolescência é que foi um determinado momento, assim, que eu passei a ver a exposição da palavra de uma forma diferente. Toda vez que a mensagem era pregada, eu não tinha muito interesse. Uma das evidências de que naquele momento ali Deus estava falando comigo foi o meu interesse por ouvir o mais importante do culto, que era a exposição da palavra. E foi um domingo, eu tinha 18 anos aproximadamente, meu pai pregou nesse dia. Quando ele abriu o texto que eu acompanhei a leitura, Deus falou comigo de uma forma diferente. Diferente de todas as outras vezes que eu ouvia, sempre ouvia. Mas naquele dia ali, a mensagem foi tão profunda ao meu coração, muito profunda. E depois daquele momento ali que Deus falou ao meu coração através da sua palavra, usou a vida do meu pai para isso, eu passei a enxergar o evangelho de forma diferente. Eu passei a ter interesse pela leitura da Bíblia. Eu não tinha. Eu não era uma pessoa que gostava muito de ler. Uhum. Eu não tinha o hábito de leitura diária da Bíblia. Eu comecei a me interessar pela leitura da Bíblia. Eu comecei a me interessar pela leitura de livros sobre teologia depois que a palavra despertou o meu coração. A Bíblia ela é tão incrível que até o meu despertamento para a leitura, eu posso considerar que Deus fez isso no meu coração depois que eu me converti, assim, de fato, considero que Deus falou comigo. E teve um determinado momento que, na minha fase de adolescência, eu estava questionando algumas coisas, né? Questionando o fato de pessoas que não servem a Cristo às vezes terem prosperidade, aquela coisa aquele pensamento de adolescente que ainda está organizando as ideias, né? Aí eu, poxa, Senhor, eu fui criada na igreja, eu sirvo ao Senhor com a minha família e eu passo tanta dificuldade, a gente passa tantos momentos de luta
E tem tantas pessoas aí que negam ao Senhor, que desonram ao Senhor com a vida, e essas pessoas são bem-sucedidas, são reconhecidas, não passam dificuldade na minha cabeça, né? Aí eu me lembro que Deus usou a música para falar comigo nesse momento. A teologia através da música, né? Tem um hino da harpa cristã, o 562. Conta as bênçãos. E aí, quando eu tive esse questionamento, Deus falou comigo através dessa música. Só que a canção tem 4 estrofes. Veio à minha mente justamente a última, que falava o que eu precisava ouvir. Que fala o seguinte: quando vires outros com ouros e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. E aí, nesse momento, eu fiquei, Senhor, quando Deus responde, você não tem como questionar. Essa é a verdade, né? Verdade. Depois disso, eu nunca mais questionei esse tipo de coisa. E ao longo da caminhada cristã, eu fui entendendo que o tesouro na terra não é o que Deus prometeu para a gente. O nosso tesouro é a mansão celeste, é Cristo, Verdade. né? Então, a partir daí, então, eu era adolescente, eu nunca mais me esqueci. Deus foi falando comigo assim, através de questionamentos que eu tinha, através da exposição da palavra na igreja, num domingo à noite, de uma forma tão diferente de todos os outros domingos que eu sempre estava lá fazendo aquelas coisas, cultuando, servindo. E nesse dia, nesse momento, Deus falou comigo diferente. E ao longo da minha caminhada cristã, o fato de ter o meu pai sempre como exemplo me fez me despertar pela teologia, por missões. Eu gostava muito de missões. Sempre gostei. Aí, depois que eu me considerei, assim, convertida, tocada pelo Espírito Santo através da palavra, eu comecei a querer fazer a obra missionária e estudar teologia para aprender a falar, aprender a defender a fé, aprender a ensinar as pessoas, usar no campo missionário. Eu sempre tive esse objetivo, de fazer teologia para poder conhecer mais a Escritura, né? E participar das viagens missionárias. Então, Deus me deu a oportunidade de participar de algumas viagens missionárias e fazer teologia aí ao longo da minha caminhada cristã, fazer faculdade de fisioterapia e teologia ao mesmo tempo. Eu queria tanto fazer teologia que eu não me importei. Não, quero fazer os dois. Mesmo que eu demore para terminar, eu quero muito fazer teologia. E com o apoio do meu pai, graças a Deus, da minha mãe, da minha família, Deus usou a vida deles para me auxiliar nessa caminhada cristã, né? E eu louvo a Deus por isso, pelo exemplo que eu tive dentro da minha casa e tenho ainda até hoje, apesar da ausência do meu pai, a minha mãe, né? De caminhada cristã, né? Então, eles foram os meus exemplos. Por isso eu tive o despertamento, Deus usou a vida deles para que eu tivesse despertamento missionário, para que eu amasse teologia. E a igreja também que eu congregava. Foi onde eu conheci a teologia reformada. Então, depois dos meus 18 anos, lá, né, alguns anos depois, eu conheci a teologia reformada através de uns irmãos da Igreja Batista, da minha igreja, né? Atualmente não estão mais lá, mas depois que eu conheci, assim, o meu despertamento também pela leitura mudou bastante. Eu comecei a ler um pouco mais sobre as doutrinas da graça, né? E despertar mais o coração para compreender as verdades de Deus na sua profundidade, ter mais um olhar para a exposição bíblica diferente, analisar mais o que é pregado, se está em conformidade com a palavra. Então é isso. E a música sempre foi minha área de atuação desde a infância, né? Entendi. E ao longo do tempo aí eu fiquei muito na dúvida, fazer faculdade de música também cheguei a fazer, mas eu tive que interromper para poder dar seguimento ao meu estudo na saúde, né? Eu tive que fazer uma pós-graduação e aí eu precisei escolher, não pude continuar a faculdade de música. Mas
se Deus permitir, quem sabe pretendo voltar. A música já está na minha vida desde a infância, né? Minha avó era pianista, meu irmão é produtor musical. Minha família toda cresceu nesse contexto musical e desde a infância eu tenho contato com a música, tive a oportunidade de estudar piano, né, por 2 anos e meio, graças a Deus. Meu irmão também estudou piano, ele é pianista e eu, depois disso, comecei a ter despertamento por instrumentos de corda, mas sempre toquei e louvei ao Senhor, gosto muito de cantar também no ambiente eclesiástico da igreja, né? Uhum. Agora, atualmente, que eu toco em cerimoniais para noivos, né? Harpa especificamente. Mas fora isso, sempre canto, toco violão nesse contexto cristão de culto, de louvor, de adoração, né? Sim. Aí é isso. Graças a Deus, Deus foi misericordioso aí ao longo da minha caminhada e hoje em dia Deus me permite ter um consultório estabelecido, né? Onde eu cuido da saúde das pessoas e ensino as pessoas a como elas devem agir em relação às suas lesões e peço ao Senhor, por misericórdia, que me ajude a falar do amor dele no ambiente de trabalho, né? Eu até estava conversando com uma paciente, me andando aqui, né? Uhum. Outro dia, ela é médica, inclusive. Eu falei para ela assim, poxa, ela estava com uma dor. Aí eu imagina se determinada artéria, por exemplo, importante, vital do corpo, passasse ali por aquela região da articulação que houve uma compressão nervosa muscular. Refletiu na raiz nervosa e refletiu na musculatura. Imagina, a gente ia morrer. Qualquer probleminha de coluna que a pessoa tivesse, ia comprimir uma artéria importante, Eu já e aí ia era. dar hemorragia interna e a pessoa não ia sobreviver. Mas Deus é sábio. As artérias importantes do corpo, elas não passam pelas articulações onde passam regiões nervosas e músculos. Elas passam por fora. Olha só. Por quê? A inteligência da mente brilhante de Deus. Verdade. Que, obviamente, se a coluna ali, ao longo da caminhada da pessoa, sofrer alguma lesão, algum problema, não vai pegar aquelas estruturas vitais para a sobrevivência da pessoa. Ela vai tratar a lesão, ela vai descomprimir a região, às vezes vai ficar com aquilo ali para o resto da vida, mas vai continuar vivendo. Então, assim, a anatomia da criação, ela é brilhante, só pode ter sido criada por uma mente brilhante, a mente do Criador, do nosso Deus, né? Então, Verdade. todas as vezes que eu abordo uma situação lá no consultório de dor, de lesão, eu sempre levo para esse contexto da criação. Poxa, isso aqui é perfeito, Deus é sábio, Deus é perfeito, né? Olha como isso aqui funciona, né? Oh, por que é assim? E aí as pessoas ficam olhando assim para mim, tipo, nunca tinha pensado por esse lado. É justamente. E por isso que eu digo, toda a nossa vida, ela funciona, né? Tendo como base o evangelho, o cristianismo, né? Sim. Então não tem como Esse é o separar, ideal. não tem como. Não Esse tem é o como ideal. separar. E assim, você falou de uma situação, só para fazer um adendo, que eu fico muito feliz pelo Deus que nós servimos, porque você explicou toda a estrutura, né, das artérias importantes do corpo, que não passam por alguns lugares. Porque se no meu corpo passasse pela minha coluna, já estava muito ruim. Tem lesão aí? Tem. Poxa. Tenho um desvio na lombar, Uhum. 2 hérnias de disco, uma na Eita. cervical e uma na Aí. parte do meio das costas. A gente tem uma artéria vital subclávia aí do coração, que é a subclávia, né? Já falei o nome. A artéria subclávia, ela passa por aí, pertinho da sua cervical, mas não passa na área de compressão. Ela Graças a passa por Deus por fora. isso. Graças a Deus. Porque se passasse por dentro já Senão, era. senão já era. E eu fico. Essa questão da construção do corpo, né? Que você deu como exemplo agora, para mim só deixa a minha visão que eu tenho do Deus que nós servimos mais maravilhado, porque
eu observo muito a criação. Sempre tive esse hábito de observar as coisas, como as coisas funcionam na questão de natureza. Às vezes o outro fala que eu sou maluco, eu fico sentado no terraço aqui de casa, observando, às vezes, o caminhar das nuvens, balançar da planta e tudo mais. Tem um sentido naquilo ali. Não acredito que nada que vem acontecendo é algo sem querer. É claro, não longe de mim de ter uma ideia mais naturalista, mas de observar Deus falando através de todas as situações. E esse exemplo que você deu, para mim, só me deixa mais convicto da perfeição do controle que o Senhor tem da sua criação. Ele organizou E tudo exatamente para funcionar de uma forma eficiente. perfeitamente, Então, perfeitamente. eu gosto muito, eu costumo falar para as pessoas assim, principalmente quando é algum amigo que não conhece a Cristo que fala, eu sou o cara. Eu falei, você não é o cara é Cristo, porque é ele que fez tudo perfeito, é ele que organiza tudo, é ele que faz todas as coisas de uma forma que a gente não consegue fazer isso. A gente precisa se Sim. render e falar que tem alguém muito maior que fez e continua tendo o controle de todas as coisas, né? Então isso Por é, mais que o pecado tenha manchado a imagem do homem, né, que é a imagem de Deus, ainda assim, tudo que é reflexo do pecado no corpo não o torna em perfeito funcionamento. Deus é tão é, misericordioso, né, que o pecado em si, ele não afeta a perfeição de Deus uhum, na sua criação, verdade, né? isso é fantástico demais. Afeta, né, óbvio, mas assim, é, ainda assim Deus consegue, lógico, Deus perfeito, né? Deus ele faz tudo perfeito, mesmo com o pecado, ele converte isso para o bem sempre, né? Uhum. Para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso para mim é uma das coisas incríveis que eu fico observando. E, cara, não tem como não se render, não tem como amar, não tem como não servir a esse Deus todo-poderoso que a gente Verdade. serve. Não tem como. Minha amiga, vou passar aqui já para a parte das perguntas que a galera mandou, até por Sim. conta do nosso tempo também. A primeira pergunta que mandaram lá foi a seguinte: a fisioterapia veio para a sua vida por vocação ou necessidade? Olha, na verdade, eu tive um despertamento para a área da saúde desde criança, desde nova. Então, eu entendo que foi por vocação. A ideia inicial era fazer medicina, mas, na época, eu não me via longe da minha família, sempre fui muito apegada aos meus pais, minha casa e tal. E na minha cidade não tinha medicina. Tentei fazer prova para vestibular, né, para medicina, mas consegui para outras áreas, direito, administração, mas não consegui para a área que eu queria. Então, eu fui na universidade com o meu pai, na época, escolher o curso que eu iria fazer. Ou eu fiquei entre enfermagem e fisioterapia. Aí eu escolhi fisioterapia, até por ajuda dele. E ao longo do estudo eu fui me descobrindo, né? E fui assim vendo que a fisioterapia era uma área que eu amava. Eu me encontrei na fisioterapia. Não que eu tenha desistido da medicina, até porque a fisioterapia e a medicina ali caminham juntas, né? Elas caminham muito juntas, trabalham juntas nas necessidades, né? Mas eu de fato me encontrei nessa área por vocação. Eu sempre quis fazer algo relacionado à saúde para abençoar a vida das pessoas, né? Então, esse foi o caminho. Deus foi me direcionando para isso e, graças a Deus, hoje, não só hoje como no início da faculdade, Deus me permitiu usar a minha área de atuação para missões também, para ajudar as pessoas. Então, me inscrevi até num programa da Junta de Missões Nacionais, que é projeto da Igreja Missionária da Igreja Batista da Denominação, Uhum. que aceita voluntários da saúde para atender as comunidades do Amazonas, ribeirinhas, né? Maneiro. Então, se Deus permitir, eu estarei lá com a minha profissão, ajudando aquelas pessoas, né? Não só a minha área, como tantas outras, a psicologia, a medicina, a odontologia, a enfermagem, a fisioterapia e outras áreas também de atuação, né? Se Deus permitir,
o meu desejo é continuar usando a minha profissão fora do consultório também para abençoar a vida das pessoas. Entendi. Então, tá aí respondida a pergunta da amiga que mandou aqui para Verônica, que fica mais uma vez como uma ideia, né? Porque eu acho que uma das coisas que hoje, com o nosso bate-papo, que Deus está falando muito ao meu coração, é justamente sobre a nossa vida inteira ser para a glória do Senhor. E a questão da Nossa, vocação, né, que você falou, né? é, A gente acha assim, qual é o centro da vontade de Deus? A gente fica meio perdido com isso, né? Mas Deus ele vai se revelando ao longo do caminho, né? sim, sim, E tudo que eu fiz até aqui, eu creio que foi Deus direcionando para a glória dele. sim. A minha área de atuação na formação, a, a oportunidade de fazer teologia, de exercer o ministério também através da música, isso tudo é para a glória de Deus, para o Sim. serviço de Cristo, né? E uma coisa que eu acho interessante e que eu acho importante pontuar é que você é um exemplo de uma pessoa que veio entendendo ao longo do caminho. Eu acredito que possa ter tido um momento ou outro de dúvida, de não saber Sim, muito o que fazer, porque isso faz parte da vida do ser humano, mas esse sim, momento ele começa, ele tem que terminar. Não pode sim. ser algo que vai ficar ali, porque tem gente que vai se arrastando. Ah, eu não sei o que que É. Deus quer para a minha vida, mas também não procura, mas também não tenta entender. Eu costumo sempre falar, Verônica, com as pessoas o seguinte: Deus já fala conosco a todo tempo o que Ele quer para a nossa vida. Ele está falando, Ele está ali falando, sempre no nosso ouvido. Não de uma forma, é, como é que eu posso dizer, exorbitante. Ele está gritando ali para a gente: ó, olha só, estou te sacudindo, eu quero isso. Não, ele vai falando tranquilo. Mas os barulhos, né, as interferências, o nosso próprio projeto, às vezes o nosso próprio sonho. Teve um livro que eu li recentemente que, para mim, eu coloco como um marco, que é O Deus que Destrói Sonhos, do Bibo. Que livro incrível, que eu fiquei assim, eu falei, nossa, por que que eu li esse negócio? Não era para ter lido esse livro que desconstruiu um monte de coisas que já estavam bem firmadas na Da minha minha casa. mente. Mas eu fiquei assim, eu falei, gente, Deus já está falando, Deus já está direcionando, Deus já está mostrando, ó, o caminho é esse aqui, você precisa fazer isso, isso é ministério, você tem que pular de lá, você tem que... E Deus já vem falando com a gente. Então, esse seu exemplo, para mim, chama muita atenção, da questão que, como você mesmo colocou, confirmou, na verdade, existiu um momento de crise, teve uma hora que, E pô, cara, o que que eu vou fazer? Deu ruim. Mas você entendeu que Deus estava falando com você, falou, opa, agora que eu entendi, eu vou seguir, eu vou avançar, e sem medo, né? É o que eu falo muito para as pessoas, cara, se você entendeu que Deus falou no seu coração e se ele já revelou o propósito que ele tem para sua vida, por mais que dê medo, vá com medo mesmo e vá embora, porque ele vai te tranquilizando no meio do caminho, né? Ele tá contigo, você não tá sozinho e tudo mais, e isso eu acho que é uma coisa existem, né? incrível. Chegou um momento da minha vida que eu estava na faculdade, na sala de aula, e eu botei a mão na consciência e pensei assim, o que que eu estou fazendo aqui? Sério, estava numa aula de filosofia. Cara, para que eu vou estudar filosofia? Meu professor, ele tinha um pensamento totalmente... Botava Matrix lá, ficava viajando. Imagino. E, cara, o que que eu estou fazendo aqui? Mas aí, Deus foi falando muito claramente, né? O que que eu estava fazendo ali? Para que que eu tinha que fazer aquilo ali? E hoje eu vejo que isso é muito claro para mim. Deus, ele sempre foi muito claro para mim sobre o ministério, né? Ele sempre colocou no meu coração, sempre foi muito claro para mim de que eu tinha que viver a minha vida para servir, Uhum. através de tudo. E a área da saúde, ela tem uma importância muito, que é a minha área, né? Ela tem uma importância muito grande na vida das pessoas em relação a cuidado, né? Assim como tantas outras áreas, Deus colocou no meu coração que a área da saúde iria ajudar muitas pessoas, tanto no consultório na minha cidade, ou numa viagem que eu, de repente, poderia vir a fazer, missionária.
Uhum. E isso iria realmente acrescentar bastante. E isso eu fui entendendo ao longo da faculdade, escolhendo sem saber o porquê que eu escolhi. Né? Deus ele foi direcionando de fato assim tudo e foi me revelando a sua vontade ali ao longo do caminho e até hoje, né, a gente tem nossos questionamentos aí que, Senhor, vou para onde agora? O que o Senhor deseja que eu faça? As crises ainda existem, só mudam de endereço, né? Mas Sim. aquelas crises iniciais, aquilo ali, Deus resolveu. Deus foi colocando no meu coração a sua vontade. Hoje, a maturidade, ela vai trazendo novas realidades para a gente, né? Sim. Hoje, a caminhada, às vezes, traz pensamentos como, Senhor, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? O Senhor deseja que eu fique aqui mesmo? Né? Como é que vai ser a minha caminhada daqui para frente? E Deus continua se revelando ao longo do caminho, enquanto eu estiver aqui, Verdade. né? Não É, é uma varinha de condão que te dá a resposta imediata. sim. É se colocar à disposição e caminhar. Uma Esperar das, Deus pedir que a gente, né, ao Senhor, que Deus ele abra os nossos ouvidos para a gente entender a vontade dele ao longo do caminho. sim, isso é importante. Uma coisa que eu observei com o passar do tempo é que Deus ele usa muito situações cotidianas, normais da vida, para vir falando conosco o que ele quer da nossa vida. Já teve, por exemplo, já teve um momento que eu precisei tomar uma decisão que eu tinha que escolher entre ir para o lugar ou não ir. Uma coisa Uhum. simples, que não tem muito mistério de se tomar uma decisão em relação a isso. Mas eu entendi que naquele momento, claramente, ele falou, não vai. E eu não fui. E analisando os contras, caso eu fosse para determinada situação, eu fiquei assim, falei, rapaz, que livramento que o Senhor me deu. Porque Pois era é. para ter dado muito ruim, tipo, coisa de acidente e coisa muito complicada. Eu falei, não, não, calma aí, esse negócio aí foi completamente diferente. E são coisas simples. Então, eu acho que é muito interessante a gente ter esse ouvido sensível, pedir sempre ao Senhor para estar, olha, fala comigo de uma forma que eu entendo. Fala comigo. Muita gente espera vir um anjo do céu e vai aparecer para você em sonho, vai falar, Aquela coisa Rafael, audível, então, vai falar, Rafael, né? faça isso, uma voz que vem do nada, igual Deus falou com Abraão e tal. Às vezes pode acontecer, não sou a pessoa que descarta a possibilidade, porque senão eu estarei negando experiências que eu já tive no começo, entendeu? Muito louca, mas que foram reais. Mas às vezes não. Tem gente que vai viver uma vida sem ouvir a voz de Deus de uma forma audível, mas ele vai estar falando através das situações do dia a dia e a pessoa precisa entender que ele está ali, que ele está trabalhando e que ele não abandona a gente de jeito nenhum. E Sim. me enrolei, foi mal. Pulando aqui para a próxima pergunta, e até para o nosso tempo fica como a última, né? Que você falou que tinha uma hora mais ou menos para a gente poder gravar. A pergunta é a seguinte: como o cuidado com a saúde está relacionado com a teologia? Na verdade, eu acho até que já foi respondida, né? Tudo a criação, né, é uma prova do amor de Deus, né? E da história que foi se construindo aí ao longo de Adão até aqui. Uhum, Então, o corpo, quando você vai percebendo como funciona ali a anatomia, você vê que Deus é brilhante, né? É uma mente brilhante. E que tudo ali funciona porque Deus diz para funcionar. A gente não tem controle sobre nada. Nosso papel é cuidar do que Deus nos deu, verdade. né? Que é esse corpo perfeito. Então, respirar melhor, fazer exercício, ter uma rotina de cuidados com a saúde, glorifica a Deus. Sim, Por quê? É cuidado que Deus, do templo que Deus deixou, sobre os seus cuidados, sobre a sua administração. Não porque ele é seu, ele é de Deus, mas porque ele confiou a você. Né? Então, não é de qualquer jeito. verdade. Né? Então, Deus, Deus ele, a teologia, né, que é a manifestação de Cristo, ela se revela
na sua criação. Cuidar, eu percebo que a relação que mais tem assim a ver no meu dia a dia, né? Falando do dia a dia, não falando agora de ciência, de criação, Uhum. e nada disso, mas no meu dia a dia é que o cuidado manifesta a glória de Deus. Eu percebo que a demonstração de cuidado, afeto, preocupação, descoberta da resolução das enfermidades das pessoas, das queixas, reflete na resposta das pessoas. Elas vêm com o amor, aquele ato seu ali de compaixão, de desejo por conseguir ajudá-la, entendendo qual é o problema dela, e elas veem Deus. No dia a dia, eu percebo isso através da resposta que as pessoas têm comigo, aos meus cuidados, né? Uhum. Elas são muito gratas a mim pelo cuidado, quando eu soluciono um problema de dor, uma situação que elas estão vivendo ao longo de anos, ali uma coisa crônica que elas achavam que nunca iam ter oportunidade de se livrar. Quando eu consigo resolver, eu faço de tudo para resolver. Eu não tenho uma varinha de condão. Eu falo isso lá. Mas eu faço de tudo para resolver. Eu estudo para tentar resolver o problema do meu paciente. Isso é maneiro. Quando Deus me permite resolver, eu falo, graças a Deus. Olha como Deus é perfeito na sua criação. Se isso aqui fosse assim, seria assim, mas não é. Por quê? Deus controla todas as coisas. Ele é perfeito na sua criação. Então, a pessoa, ela vê isso como uma manifestação de amor de Deus. E as pessoas que encaram a saúde de outra forma, elas não agem assim. Entendi. Então, a ciência, ela vem de Deus, né? Não tem como não manifestar a bondade de Deus através de uma cura de uma enfermidade, de uma descoberta na ciência para melhorar a qualidade de vida da pessoa. A saúde, e a teologia, assim, ela andam em conformidade, né? Sim, Porque tudo vem de Deus, tudo exatamente. manifesta, né? Manifesta a bondade e a glória de Deus. Uma coisa também que eu falei lá no consultório, quando Deus me presenteou com aquele local, eu entendo assim que Deus foi misericordioso, porque Ele deu a oportunidade a mim de não trabalhar para outras pessoas. Eu trabalho para os meus pacientes, mas eu não tenho patrão assim. Eu Uhum. sou o meu patrão. É que lá eu tenho liberdade no meu ambiente, no meu consultório. Entendi. Então, eu consagrei meu consultório ao Senhor. Senhor, esse estabelecimento foi o Senhor que me deu, que ele seja usado para a sua glória, que as pessoas vejam o amor do Senhor, vejam o amor de Deus através da minha vida, através dos cuidados, que essas pessoas que passem aqui por mim, elas sejam tocadas por Deus, né? Por Cristo. E eu sempre peço isso ao Senhor, e Deus tem me abençoado. Graças a Deus. Amém. E, mais uma vez, um exemplo de algo que eu acho muito interessante é o entendimento do verdadeiro templo do Senhor. É a ideia que a Bíblia nos traz do que é verdadeiramente o templo, do cuidado que ele deixa para o ser humano ter com o templo que carrega onde habita o Espírito Santo, né? Que infelizmente ainda do nosso tempo, né? Eu acredito que melhorou muito, é um assunto que eu vejo que muitas pessoas estão falando, aquela ideia de eu sou o templo do Espírito, a igreja sou eu, e eu acho que sempre tem que ter um cuidado em relação a isso, que tem gente que já leva a igreja sou eu, mas eu ando sozinho. Não, você só é igreja quando está em comunidade, quando está reunido com o restante dos membros do corpo. Mas o cuidado com a habitação do Espírito Santo, eu acho isso muito interessante, porque é algo que é muito ruim. As pessoas cuidar mais de uma estrutura do que de gente. Cuidar mais das coisas do que das pessoas. Né? E isso, para mim, já demonstra muito qual é o valor que as pessoas estão tendo no nosso tempo. Eu amo muito a minha igreja, né? Mas que igreja que eu amo muito? O templo onde eu congrego, que tem um ar-condicionado maneiro, que chegou o verão, eu fico mais tranquilo, ou o corpo? O irmão que tem a necessidade, o irmão que precisa. É Porque verdade. precisa ser a segunda opção e não a primeira. Claro que a estrutura a gente vai cuidar,
e tudo mais, como se fosse a nossa casa, isso não tem problema nenhum. Mas amar mais uma estrutura do que a igreja, o organismo vivo, que é o corpo de Cristo, já perde completamente, para mim, a essência do que é o evangelho. Entendeu? Então, esse exemplo que Isso você deu é deve ser incrível. ensinado, né? No púlpito das igrejas, né? Verdade. Eu acho que falta bastante ainda a galera não somente falar, né? Explicar e viver. O que isso está incluído ali dentro das Sagradas Escrituras. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê de Atos para frente isso de uma forma impecável. Paulo, de vez em quando, vai falar: olha só, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, tudo mais, está preocupado com você, é um povo. Aí vai lá em Efésios, tudo organizado As direitinho. exortações. Uhum. Pô, a exortação de Paulo é sempre incrível, né? É um suco na boca do estômago que deixa a gente até um pouco tonto de vez em quando, com tanta firmeza que o cara ensina, que o cara fala as coisas. Mas que é Deus usando ele. Eu acho que falta muito isso para a gente no nosso tempo, né? Claro que eu não vou generalizar e falar que nenhuma igreja está ensinando isso. Não, eu acredito que tem muita igreja que está ensinando isso, mas eu acho que as pessoas poderiam aproveitar esse momento, principalmente agora de pandemia que a gente ainda vive, que eu vejo que muita gente começou a falar: eu sou igreja, o templo sou eu e tudo mais. Quando começou a pandemia lá em 2020, todo mundo ficou com medo de morrer. Então ficou aquela coisa, aquele frenesi e tal, só que foi passando o tempo e parece que foi só um movimento, não foi algo que deu uma continuidade, que teve uma constância. Poucos ficaram com esse pensamento, mas outros voltaram a amar a estrutura, né? Sei de situações próximas que pessoas que, não sei se você já viu isso na sua vida, mas já foi negado alguns auxílios para algumas pessoas porque tinha que pintar a parede da igreja. Então, Pois é. muito Isso é o que mais complicado, tem. Muito complicado. muito complicada essa situação. Minha amiga, eu gostaria mais uma vez de estar agradecendo ao sim, ao convite. Eu gosto sempre de enfatizar para todo convidado e para a galera que nos ouve e nos assiste que todo sim recebido do convidado ao meu coração é uma confirmação de Deus para esse projeto que começou na minha mente, na minha cabeça, do nada, que vem dando certo com o passar dos anos, né? Eu não cheguei a comentar isso no começo, mas não posso deixar de comentar. O meu projeto era de gravar somente 5 episódios, isso lá em 2020. Hoje nós estamos gravando o episódio número 71, para a honra e Nossa, glória que do legal. Senhor. Então, já bastante Amém. gente já passou e acredito que muito mais gente vai passar. Já fica aqui um convite já para o nosso 2.0 um pouco mais à frente, para a gente falar de outros assuntos e Amém. tal. Vai ser E um prazer. deixa para a gente aí suas considerações finais. Deus abençoe, né? E continue colocando no seu coração esse desejo de proclamar, né? De levar a mensagem do amor de Deus, de Cristo, né? E continue fortalecendo o seu coração e desse canal também, abençoando para que isso prospere. Amém. Agradeço a oportunidade aos ouvintes aí também que cederam o seu tempo para essa conversa, para esse bate-papo aqui. E qualquer outra pergunta, né, estou à disposição, qualquer outra dúvida que alguém tenha sobre saúde, sobre a minha caminhada cristã, sobre música, e eu estou à disposição para responder após aí o bate-papo. E foi uma bênção. Vai ser um privilégio retornar aqui, se Deus permitir. Amém. Obrigado, minha amiga. O arroba dela vai estar aqui na descrição, vou colocar lá Eu que direitinho. agradeço. E para a galera que ficou conosco aqui até o final, muito obrigado mais uma vez. Não posso deixar de deixar aqueles recados que eu tenho que falar todo final de Papinha na Palavra. Né? Você é livre para discordar de tudo aquilo que a gente conversou, de tudo aquilo que a gente falou. Você pode colocar nos comentários, mas sempre respeitando, porque essa é a nossa opinião, essa é a nossa cosmovisão segundo a ótica do Evangelho. Valeu, galera. Vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo.